Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula hoje sobre o tema Impulso e Quantidade de Movimento, que é um tema abordado no primeiro ano do ensino médio. Bom, qual que é o conceito de impulso? Se a gente observar aqui no desenho, nós temos um cara que vai dar uma tacada no golfe, lá na bolinha do golfe. Bom, a força que ela aplica na bolinha e o tempo de duração que houve o contato entre o taco e a bolinha, isso interfere diretamente no conceito do impulso. Então, o impulso nada mais é do que uma grandeza física vetorial, a gente precisa colocar direção e sentido para ela, relacionada com a força aplicada em um corpo durante um intervalo de tempo. Quando a força que atuar no corpo for constante, então a gente pode usar esta equação, esta relação, que o impulso é igual à força vezes o tempo de atuação de interação entre os corpos, tá? Qual que é a unidade do impulso? Newton vezes segundos, porque a força tem que ser newtons e o tempo tem que estar em segundos. Isso é obrigatório. A força em newtons e o tempo sempre em segundos. Então, gente, o impulso, né, quando você vai empurrar alguma coisa, dependendo da força que você faz e o tempo da duração da aplicação dessa força, isso interfere diretamente no impulso. Vamos ver aqui, ó. Empurramos um carro, por exemplo, quanto maior a intensidade da força que você faz no carro, né? E o tempo da atuação dessa força, maior será o impulso aplicado sobre o carro, tá? Os canhões de longo alcance, aqueles revólveres que tem aquele canhão, aquele cano bem mais comprido. Por que a velocidade da bolinha do tiro que sai ali é bem maior? Porque quanto mais longo este for, maior a velocidade emergente da bala. Porque mais tempo a bala vai ficar passando ali por essa região. Então isso vai aumentar o impulso. Isso vai aumentar a velocidade com que o tiro vai atingir, que ele vai chegar, que o projétil vai chegar, tá? Vamos embora. Olha aqui para a gente poder ver. Quando uma bola atinge uma parede, ela vai sofrer uma deformação por causa do material que ela é feita. Então, na hora que ela chega na parede, o tempo dela é igual a zero. Se a gente observar, ela já começou a deformar, ó. Então, ou seja, já começou a atuar uma força da parede em cima dela. Então, quando ela deforma o máximo, você pode ver que a força aqui, ó, aumentou muito, tá? Então, esse aumento da força que vai fazer ela voltar com esta velocidade, tá? Com que ela chegou. Se a gente considerar a conservação da quantidade de movimento, a gente vai falar mais para frente, a mesma velocidade que ela chegou, que ela retorna, tá? Mas isso vai depender de alguns fatores que a gente vai estudar mais para frente. Então, você está vendo a importância da força com o tempo, tá? Então, a força é inversamente proporcional ao tempo. O que quer dizer? Se você aumenta o tempo, você diminui a força, tá? Se você diminui o tempo, você aumenta a força. Então, isso aqui é ser inversamente proporcional. Isso a gente vai ver muitas aplicações. Por exemplo, por que quando um copo de vidro, ou qualquer objeto de vidro, quando ele cai no chão, ele quebra, e se ele cair em cima de um tapete, ele não quebra? Qual que é a explicação disso? Tem a ver com o tempo de atuação da força aplicada, tá? Então, por exemplo, quando ele cai no piso, sem o tapete, o tempo de interação entre esses dois corpos, que é o chão e o objeto de vidro, é muito menor. Então, se o tempo é muito menor, isso faz aumentar o impulso, aumentar a força de aplicação, de interação entre os dois. Então, é por isso que a probabilidade dele quebrar é muito mais fácil. Agora, se ele cai no tapete, o tapete vai amortecer, ele vai aumentar o tempo de interação entre o piso e o objeto de vidro. Então, se você aumenta o tempo, como é inversamente proporcional à força, você vai diminuir a força. Diminuindo a força, diminui o impulso. Então, isso vai causar menos impacto, tá? Isso pode acontecer de nem quebrar a estrutura do corpo, tá? Então, vamos lá. Continuando, agora lá. Quando a força aplicada não for constante, porque a fórmula que I é igual a F vezes T, eu só posso usar quando a força é constante. Mas nem sempre essa força vai ser constante nos exercícios. É muito difícil você manter a aplicação de uma força num corpo ela constante por muito tempo. É difícil você fazer isso. Então, normalmente, a força, na grande maioria das vezes, das coisas que acontecem à nossa volta, essa força ela vai variar. E como que a gente vai resolver exercício de impulso quando a força variar? Nós vamos trabalhar com gráfico. Então, a gente vai ter um gráfico de força versus tempo. E a reta do gráfico, a inclinação da reta do gráfico vai mostrar para a gente
que a força está aumentando à medida que o tempo aumenta. E se a gente calcular a área da figura que o gráfico formar, automaticamente você está achando um impulso. Então, o impulso é igual à área com que o corpo do gráfico que você pode calcular. Aí a gente já trabalhou isso em várias partes da física quando a gente trabalha com gráfico, quando você calcula a área do gráfico. Aí pode aparecer a área de triângulo, de retângulo, trapézio. Aí precisa lembrar das formas da matemática para poder lembrar dessas formas, a gente poder calcular o impulso quando a força variar, tá? Bom, comumente o intervalo de tempo durante a qual uma bola de tênis permanece em contato com uma raquete é aproximadamente de 0,01 segundo, é muito pouco. Então a bola se achata por causa da enorme força exercida pela raquete, e quanto menor o tempo de interação entre os corpos, maior será a força aplicada. A gente vê isso no gráfico. Olha só, o valor do impulso corresponde à área do gráfico em valor da função da força pelo tempo. Então, se a gente observar aqui, o intervalo de tempo aqui é muito pequeno, isso vai fazer com que a força seja muito grande. Por quê? Porque a força é inversamente proporcional ao tempo. Olha aqui, vamos pensar aqui, um objeto, né, um corpo de massa caindo sobre uma mola flexível. O que a mola vai fazer? É igual o tapete que eu acabei de falar para vocês. A mola vai amortecer a queda, então ela vai reduzir, tá, o impacto. Por que ela vai reduzir o impacto? Porque vai aumentar o tempo de interação entre o bloco e o chão. Então, aqui, se você aumenta o tempo, o que acontece com a curva da força? Ela fica um pouquinho achatada. Então, quer dizer que a força diminuiu. Agora, olha aqui, se for uma mola rígida, que ela não deforme tanto, na hora que esse objeto cair, o intervalo de tempo vai ficar muito pequeno, em compensação, olha a força como é que vai aumentar tanto. Então, a probabilidade desse objeto, se ele for de vidro, quando ele cair nessa mola rígida, a probabilidade dele quebrar é muito maior do que da mola flexível, tá? Então, tudo tem a ver com força e tempo, gente. Tem que ficar esperto nisso. Bom, agora vamos falar da quantidade de movimento. O que é isso? Todo mundo já sabe que para você parar um corpo, por exemplo, parar um caminhão e você parar um carro, é muito mais fácil você parar o carro do que parar o caminhão, por causa da quantidade de movimento dele, por causa da massa, tá? Eles podem ter a mesma velocidade, mas como eles têm massa diferentes, eles têm quantidade de movimento, capacidade de movimentação diferente, tá, gente? Então tem que ficar esperto nisso. Então todos nós sabemos que é muito mais difícil parar um caminhão pesado do que um carro que esteja se movendo com a mesma rapidez, com a mesma velocidade. Isso se deve ao fato do caminhão ter mais inércia em movimento, ou seja, quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento é a capacidade que os corpos têm de movimentar. Isso vai depender de quê? Da massa dele e da velocidade. Então se a gente observar, o corpo que tem uma capacidade de movimentação muito maior é aquele que tem quantidade de movimento muito maior. Só que isso depende de dois fatores, massa e velocidade. Então, traduzindo aqui para a fórmula, basicamente a gente já falou a fórmula. Q de quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, lembrando que, como a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, a gente tem que representar o vetor da quantidade de movimento, sempre seguindo a mesma direção e o sentido da velocidade. Então, voltando lá no impulso. Como que a gente vai representar o impulso? Através de um vetor que tem que acompanhar a força. Então, se a força tem direção horizontal, sentido para a direita, o impulso vai ser direção horizontal, sentido para a direita. Então, a quantidade de movimento segue a velocidade e o impulso segue a força. Tem que olhar isso no desenho. Como é que vai estar lá no desenho? E qual que é a unidade padrão da quantidade de movimento no sistema internacional? É quilograma, por causa da massa, e a velocidade é metros por segundo. O que quer dizer? Que a velocidade sempre tem que ter metros por segundo. Todo exercício de quantidade de movimento, você não pode usar a velocidade em km por hora. Vai ter que transformar. Divide por 3,6, a gente já trabalhou com isso aí, tá? Então vamos lá. Quanto maior é a quantidade de movimento de um corpo, mais difícil é travá-lo e maior será o efeito provocado por ele se for posto em repouso por um impacto ou colisão. Então vamos lá. Se você vai vai se chocar um carro com um caminhão, né? A gente já falou que a força que um aplica no outro é igual porque obedece à terceira lei de Newton. Mas, porém, o carro deforma mais. Por quê? Porque o caminhão ele tem uma quantidade de movimento muito maior por causa da massa. Então, o caminhão leva vantagem na hora de amassar, tá? O carro ele sofre mais deformação por causa da quantidade de movimento, tá? Então, o caminhão tem quantidade de movimento maior que um carro se movendo com a mesma velocidade porque ele tem massa maior. Um navio movendo-se com pequena velocidade, ele pode ter a mesma quantidade de movimento de um grande, desde que a bala esteja se movendo com grande velocidade. Então, uma coisa compensa a outra. Você pode ter dois corpos de massa diferentes.
né? Mas se ele tiver velocidades que uma é o dobro da outra, que uma é o triplo da outra, e a massa é o dobro e a massa é o triplo, dependendo da relação, você pode ter dois corpos de massa diferentes e velocidades diferentes, tendo a mesma quantidade de movimento. Então, uma coisa vai acabar compensando a outra. A massa e a velocidade que são importantes na hora de olhar a quantidade de movimento de um corpo. Bom, o teorema do impulso, gente, é uma outra maneira que a gente tem para a gente calcular o impulso. Porque nem sempre o exercício ele vai te dar a força e o tempo. Tem hora que ele te dá outras grandezas e pede para você calcular o impulso. Mas você não tem a força e o tempo. Mas vamos lá então, pelo teorema do impulso a gente consegue. Você já sabe que o impulso é igual a força vezes ΔT, que é o tempo. A força, você vai usar a segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Então, no lugar do F, eu vou colocar a massa vezes a aceleração. Resultou nisso aqui, ó. I é igual a m vezes a vezes ΔT. Tá, e como que a gente calcula a aceleração? A gente já sabe que é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Então, no lugar do A, eu coloco essa expressão aqui, ó, que já está aqui entre parênteses. Então, ficou I é igual a m, isso aqui entre parênteses, vezes ΔT. Posso cortar os ΔT, vai sobrar I é igual a m vezes, né, parênteses, velocidade final menos a velocidade inicial, fecha parênteses. Ou seja, eu posso escrever assim, posso escrever aqui, ó, I é igual a m vezes V menos m vezes VO. Como a quantidade de movimento é m vezes v, o que a gente deduz? Que o impulso que foi aplicado no corpo nada mais é do que a sua variação da quantidade de movimento. Por quê? Ele vai ter uma quantidade de movimento final e uma quantidade de movimento inicial. Se você subtrair as duas, se você tiver os dois valores, você acha o impulso sem precisar ter a força e o tempo. Então, o teorema do impulso é uma outra maneira para calcular o impulso sem ter a força e o tempo. Tá, gente? Ó, o impulso, então, modifica a quantidade de movimento. Claro, porque quanto mais impulso você coloca, né, você vai aumentar a velocidade com que o objeto vai andar. E se você altera a quantidade de movimento dele, isso é óbvio. Vamos embora lá, então. Ó, então, aqui, o que a gente tem aqui? Quanto maior o impulso, maior será a velocidade V2 que a pessoa adquire comparando com a V1. Então, você pode ver isso aqui muito nas largadas. Nessas corridas de 100 metros, né, que o Usain Bolt corria. Então, ele tem, no começo, se ele aplica um impulso muito grande na saída, isso vai fazer com que ele chegue lá na frente com uma velocidade muito maior. Então, a arrancada, gente, o impulso nessas provas, o início da prova, é que vai determinar se a pessoa ganha ou não, tá? Quanto mais impulso ela colocar na saída, mais velocidade ela vai atingir, tá? Bom, quando a pessoa salta, já viu quando a pessoa cai de uma certa altura, a tendência dela é fazer um rolamento. Todo mundo já foi falar isso, mas por que ela tem que rolar? Então, presta atenção. Aquelas pessoas que praticam parkour, né? Que fica saltando de prédios. Já reparou que ele sempre dá uma roladinha? Por quê? Porque quando você solta e cai, a pressão aqui, a força aplicada sobre os seus pés, sobre o joelho, a força é muito grande. Por quê? Porque o tempo, o impacto é tão rápido, e isso a gente acabou de ver, se você diminuir o tempo, você aumenta a força. Então, a força que vai exercer aqui nas partes do seu pé, aqui no joelho, calcanhar, isso pode atrapalhar. Isso pode levar a problemas sérios. Então, ou seja, se a pessoa já faz esse tipo de movimento, ela dá uma agachada, isso aqui já faz aumentar o tempo de interação entre o pé da pessoa e o chão. Isso já reduz a força de impacto. Reduzindo a força de impacto, você reduz o impulso. Então, isso quer dizer que os seus joelhos vão sofrer menos. Então, se você rolar, quando você cai e rola, faz aquele rolamento, aí você reduz basicamente a força a zero. Então, você não sofre danos nem no joelho, nem no calcanhar, tá? Bom, o bug jump também é a mesma coisa. Você pode reparar que, à medida que a pessoa vai caindo, a corda vai esticando. Então, ela vai aumentando o tempo de interação. Aumentando o tempo de interação, você diminui a força. Então, você pode ver que a pessoa não toma aquele solavanco muito rápido. Porque se a corda não tivesse material elástico, o impulso, o tempo ia ser tão curto que a força ia aumentar bastante e você ia tomar um solavanco que você ia puxado para cima de uma vez. Então, por isso que tem que ser feito o bungee jump com material elástico, para poder aumentar o tempo de interação entre os corpos e diminuir a força. Bom, o airbag. Todo mundo já ouviu falar no airbag. Quando o carro sofre uma colisão, o airbag abre. Por quê? A pessoa vai bater a cabeça no airbag, tá? O airbag, então, vai aumentar o tempo de interação. Aumentando o tempo de interação, diminui a força, diminui a quantidade de movimento.
Então, ou seja, o impacto é bem menor, tá? Então, o airbag serve para isso, para poder aumentar o tempo de interação entre os contatos dos corpos, para poder aumentar o tempo, diminuir a força e diminuir a quantidade de movimento de forma que o impacto não seja tão grande, tá? Já reparou aquelas corridas de Fórmula 1, de qualquer corrida de carro, de moto, sempre nas laterais, né? A gente tem pneus. Funciona do mesmo jeito, gente. Os pneus vão aumentar o tempo de contato se o carro bater aqui, ó. Aumentando o tempo de contato entre o carro e a parede, vai diminuir a força. Diminuindo a força, diminui a quantidade de movimento. Então, o impacto é menor, tá? Ó, qual carro é mais seguro? O carro antigo, que usava materiais mais resistentes aos choques, ou os atuais, que utilizam outros materiais na sua fabricação, como plásticos? Então, qual que é a resposta que a gente vai dar? Os carros mais novos. Por quê? Se o material é feito de plástico, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o tempo, vai aumentar o tempo de interação. Quer dizer, não é que é mais, desculpa, o carro mais seguro é o carro antigo, não é isso? Por quê? Porque ele é feito de material mais resistente, então vai aumentar o tempo de interação. Aumentando o tempo, diminui a força, gente. Aí diminui o impacto, tá? Vamos para uns exemplos aqui, ó. Um clássico futebol goiano, o jogador do Vila dá um chute numa bola aplicando uma força de 7 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa de 700 newtons, em 0,1 segundo, em direção ao gol. Então, qual que é a força que o chute que o jogador provocou na bola? Só você jogar a fórmula do I igual a F vezes delta T, ó. Você tem a força, que é 7 vezes 10 ao quadrado, você tem o tempo, que é 0,1, multiplicando, dá 70 newtons por segundo. Esse é o impulso que o jogador aplicou na bola. Ó, sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se a velocidade de 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de 2 vezes 10 ao quadrado newton durante 3 segundos. No mesmo sentido do movimento, tá? Determina a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação. Ele quer saber, gente, a quantidade de movimento final. Então, vamos lá. Eu tenho que usar o teorema do impulso. Por quê? Porque eu tenho... Ele quer a quantidade de movimento, que é o Q2, quantidade de movimento final. Você tem o Q1, que é a quantidade de movimento que a bolinha tinha antes, a partícula, porque você tem a massa e tem a velocidade. E ao mesmo tempo você tem a força e tem o tempo. Aí no lugar do I, ele colocou F vezes delta T, mas você podia ter calculado separado, aplicando a fórmula, tudo bem. Aí no lugar da força ele colocou 2 vezes 10 ao quadrado, o tempo colocou 3, a quantidade de movimento final da partícula está procurando, e a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, aqui ó. Já está em metros por segundo, está em quilogramas, beleza. Estou resolvendo aqui a matemática, vai dar uma quantidade de movimento de 800 kg metros por segundo, tá? Não tem muito segredo, é fácil. Ó, esse aqui agora já apareceu o gráfico, quer dizer que a força variou. A força variou de 40 para 90 em 5 segundos. Qual é o impulso, então, foi aplicado nesse corpo? Aí, como isso aqui agora formou um trapézio, essa figura aqui é um trapézio, então a área é igual ao impulso. E o impulso é igual à área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base maior é esse lado aqui, que vai dar os 90, né? A base menor é esse pedacinho aqui de 0 a 40, que é 40. A altura vai ser 5 e dividir por 2. Resolvendo a matemática, 325 newton por segundo, gente. Agora, olha outro exemplo. Ó. Uma força de 6 newtons atuando sobre um objeto de movimento. Ele altera a sua velocidade, sua quantidade de movimento de 3 km por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou no corpo? Como a gente já sabe que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e ele já te falou que variou essa quantidade de movimento, quer dizer que esse valor já está a quantidade final menos a inicial, esse valor de 3. Então, no lugar do ΔQ, ao invés de a gente colocar M vezes V menos MVO, a gente já pode jogar o 3, que já é a variação que te deu pronta. A força foi 6 e o tempo está procurando. Então, vai ficar 3 dividido por 6, 0,5 segundos foi o tempo que esse objeto atuou aí, tá? Agora olha o outro. Uma bola de massa 0,5 kg é chutada para o gol, chegando ao goleiro na velocidade de 40 metros por segundo. Ela vai ser rebatida por ele. Ela sai com uma velocidade de 30 metros por segundo numa direção perpendicular. Então a bola vinha na direção reta e foi rebatida e saiu na direção perpendicular. Isso quer dizer que você vai ter duas velocidades. A velocidade que vinha na direção horizontal e a velocidade que foi na perpendicular. Então, como você vai perceber, vai formar um perpendicular, vai formar um triângulo retângulo. Se a gente fizesse aqui, ó, dá um triângulo retângulo. Então, a velocidade com que a bola sai na resultante, a gente vai ter que calcular. Então, a gente faz o teorema de Pitágoras com as duas velocidades, ela V1 e V2. Como a 40 é a velocidade que veio,
30 é a velocidade que o cara rebateu, se você resolver essa matemática, vai dar uma velocidade resultante de 50 metros por segundo. Mas ele está te pedindo o impulso, não a velocidade com que a bola saiu na resultante. Então, agora a gente pode usar o teorema do impulso. O impulso é igual a m vezes v menos m vezes vo. Mas como aqui eu não estou querendo saber a velocidade da bola que veio no começo, e sim a que saiu, então não vou usar a segunda parte da fórmula do teorema do impulso aqui não. Então, o impulso está procurando a massa 0,5 e a velocidade que saiu na resultante é 50. Então, multiplicando, deu 25 km/m por segundo, pessoal. Tá? Agora, mais um. Uma força de 5.000 N é aplicada no objeto de forma indefinida, produzindo um impulso nele de 1.000 N por segundo. Então, ele me deu a força e me deu o impulso. Sabendo que a força é horizontal e para a direita, determina o tempo de contato sobre o corpo e a direção do impulso. Então, vamos lá. Como ele me deu força, me deu impulso e pediu para a gente poder calcular o tempo, olha aqui, ó, impulso igual a F vezes ΔT. Aí ele já ajeitou que o ΔT é igual a I sobre F, nem precisa fazer isso, pode jogar direto. Então, o I é 1.000, a força é 5.000 dividido 0,2. Então, o impulso é 0,2. Aqui, como a força é horizontal e para a direita, então o impulso também tem que ser o quê? Na horizontal para a direita. Lembra que eu falei lá no começo? O impulso segue a força. Se a força está aqui no enunciado do exercício na horizontal, direção horizontal e sentido para a direita, o impulso também tem que ter mesma direção e mesmo sentido. Então, a resposta correta é a letra A lá. 0,2 segundos e horizontal para a direita, tá? Então, pessoal, é isso. Quantidade de movimento, impulso é uma matéria muito importante. A gente tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia, como vocês puderam ver, tá? Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.